Então nessa playlist eu acabo avaliando o Model A1, o PM5000, o Gradiente H2 e o Cygnus PA1800. Tá? Então é uma playlist longa, né? E no decorrer dessa playlist eu fiz esse vídeo aqui, né? Que era um vídeo que eu avaliava a distorção de deslocamento de fase que os 4 amplificadores acrescentavam, digamos assim, né? No áudio, né? No sinal. Então, para fazer essa avaliação, né? Eu entrei com esse sinal lilás no amplificador, tá? E estava tirando esse sinal amarelo na saída dele. Então notem que existe um defasamento, tá? Não é amplitude, tá? A amplitude é só uma questão de ajuste do osciloscópio. Mas o defasamento, notem que a crista dessa onda está aqui, né? E a crista dessa está aqui. Então existe uma distorção de tempo aqui, né? Que ocorreu entre a onda de entrada, que é essa lilás, e a onda de saída. Então, para mensurar isso, eu uso o osciloscópio, né? Aqui foi feito na frequência de 20 Hz e ele me deu aqui praticamente 40 graus de defasamento, tá? Isso aqui fica variando, então é mais ou menos 39, 38, né? Então nessa faixa aí, tá? Então, como o defasamento do PM5000 era um pouco maior do que dos outros amplificadores, né? Acabou chamando mais atenção para os comentários, né? Então eu recebi aqui um comentário bastante interessante, que é o do Eduardo Cardoso, tá? É um inscrito do canal. Então ele escreveu aqui, ó: pode não causar distorção, mas o defasamento nos graves pode diminuir a eficiência dos graves quando misturamos amplificadores diferentes de defasagens diferentes utilizando para tocar as mesmas frequências de graves, tá? Esse comentário aqui foi muito bem-vindo, tá? Porque, digamos que me fez acordar para um fenômeno que eu não considerava, tá? Se a gente por acaso usar 2 amplificadores PM5000 com 2 caixas iguais, né? Digamos, uma situação onde a gente tem 2 PM5000 e vai tocar em 4 caixas acústicas, né? Esses 2 PM5000 eles vão ter, né, o mesmo adianto de fase, né, nos graves, né? Então também a gente não vai conseguir diferenciar. Porém, o que aconteceria se a gente colocasse, por exemplo, o PM5000, né, e, por exemplo, o gradiente Model A1, tá? Que o Model A1 não tem adianto aqui na região dos graves, né? Então, aqui, ó, isso aqui é o lilás, né? O A1 estaria com a onda aqui do ladinho, ó. Então, se eu colocasse o A1 e o PM5000 para tocarem juntos, né, eu ia ter um fenômeno, porque o áudio do PM5000 sai um pouquinho adiantado na região dos graves, enquanto o áudio do Model A1 sai no tempo certo, tá? Ele sai síncrono com o que está entrando no amplificador. Então, talvez, né, cause algum fenômeno, né? Talvez a gente passe até a entender isso aqui como um super grave, porque notem que a onda vai ficar, digamos que alargada, né? A gente vai ter, digamos aqui, ó, vai ter uma outra onda aqui do lado, né? Então quer dizer, parece que engordou a onda. Isso seria um fenômeno interessante de se explorar até, né? Ver o que aconteceria se a gente colocasse 2 amplificadores, né, com essas características diferentes para tocarem juntos, tá? No mesmo volume, né? Para a gente não ser enganado pelos testes, né? Bom, na minha adolescência, né, quando eu tinha as boates, né, os bailes, né, a gente chamava de discoteca, né? Então a gente ia num salão, né, e aí cada fim de semana tinha uma discoteca tocando, né? Então isso era lá na década de 80, em 85, por aí. Eu lembro que quando eu
podia ir em algum baile, né, eu sempre ficava olhando o pool de amplificadores, né, seria um cluster de amplificadores, né. Então eu notava que cada discoteca ela era meio bairrista, né. A discoteca que tinha A1, ela só tinha A1, né. Então talvez tinha lá um outro menor para tocar médios e agudos, né, mas os graves era sempre com o mesmo amplificador. Já tinha outras discotecas, né, que só usavam o Polivox PM5000. Então uma coisa que me chamou a atenção é que eu não lembro de discoteca que mesclava muito os amplificadores dos graves, tá? Eu não consigo lembrar de alguma discoteca ou boate que usava amplificadores mesclados, tá? Para a região dos graves, né? Então seria um estudo interessante, né? Escutar dois amplificadores com defasagens, né, diferentes na região dos graves e tentar diferenciar, né, como que sairia esses graves aqui com defasagens separadas, né? A resultante disso aqui, né, seria uma onda que iniciaria aqui, né, e aí teria um abalo aqui no meio, né, e depois desceria aqui, né? Então teria aqui no meio um abalo, um pequeno abalo, né? Isso seria a resultante disso se a gente fosse escutar, né? Pena que aqui a amplitude está um pouquinho errada no osciloscópio, né? Mas então eu acho que isso aqui, né, daria uma impressão de muito mais graves se a gente fosse escutar dois amplificadores com essa defasagem aqui, tá? Mas, né, isso é só uma especulação. Eu teria que simular esse padrão aqui, né, e tentar decifrar, né, o que aconteceria, né? Certamente detectar isso aqui, né, de ouvido, não sei se vai ser fácil de detectar, né, numa região aí de baixíssima frequência, né? Então teria que talvez fazer com 30 Hz aqui, né, para pegar mais uma frequência que as caixas já reproduzem, né? Aqui em 20 não vai ter como, né? Então era isso aí, né, sobre o comentário do Eduardo Cardoso, bastante pertinente, né? Que realmente, né, a gente sempre às vezes associa distorção com som ruim, né? Então aqui ele colocou pode não causar distorção, né? Mas isso aqui já é uma distorção, né? Não é a distorção, a gente não pode encarar como som desagradável, né? A distorção é a diferença entre entrada e saída, né? A diferença entre entrada e saída pode ser tempo, né? Simetria. Por exemplo, se a onda amarela aqui, ó, que é a saída, ela tivesse aqui um abalo, né? Seria uma distorção de simetria, né? Uma distorção harmônica, né? Então, se ela tivesse aqui só em cima um abalo, né? Isso causaria segundo harmônico, né? Uma distorção de simetria nos dois lados da onda, então causa o terceiro harmônico, né? Aqui, né, o tempo mudou, né? Então é uma distorção de defasamento, né? A saída não acontece no mesmo tempo da entrada, então é uma distorção de fase, né? Então distorção de tempo. E isso aqui, né, essa defasamento a gente não detecta certamente, a gente não encara isso como uma coisa desagradável, né? Se aqui nessa onda de saída, nessa amarela, tivesse aqui um quadrado aqui, né, se a gente pegasse, achatasse isso aqui, ó, aí sim a gente detecta, tá? A gente detecta cantos, nosso ouvido ele é sensível a cantos, né? Então se tivesse um cantinho aqui, ó, nosso ouvido detecta com muita facilidade, né? Então uma distorção de saturação é a distorção que a gente não tolera, né? Então, mas se mudar o defasamento a gente nem percebe certamente, tá? Então se aumentar um pouquinho essa amarela aqui, tá? Se partir de cima e não aumentar de baixo, a gente também tem o segundo harmônico, tá?
a gente também não detecta muito bem isso, tá? Se isso aqui crescer um pouquinho mais do que aqui de baixo, a gente não detecta, né? Mas se começar a ficar quadrado aqui, a gente detecta com muita facilidade a distorção, tá? Então nosso ouvido é bom para detectar a distorção de saturação, né? Ou seja, de onda quadrada, né? Mas essas aqui de tempo, eu diria que a gente nem percebe. Talvez isso aqui traga alguma característica subjetiva até, tá? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, o defasamento pode ser que nos dê alguma impressão subjetiva de alguma coisa, né? De, sei lá, de ter mais grave, de ter menos grave, alguma coisa assim, meio subjetiva. Mas eu acho que o nosso ouvido efetivamente não tem competência para detectar esse defasamento aqui da onda, tá? Isso eu falo, isso aqui, né, em relação aos médios que estão na fase certa, né? Então, a gente teria que ter uma capacidade de detectar um adianto de fase dos graves em relação aos médios, tá? Também isso aqui acontece nos agudos, né? Só que aí os agudos, a saída fica atrasada, ela fica do lado de cá da entrada, né? Então a entrada é essa aqui e a saída vem passando para cá. Então o amplificador inicia adiantando, né? E conforme a gente vai aumentando a frequência, a saída dele vai vindo para cá, ou seja, ela começa a atrasar, né? Em relação aos médios, né? Então eu creio que era isso, né, sobre esse comentário aqui que o Eduardo fez, né? Gostei muito desse comentário, né, que me abriu os olhos aí para enxergar essa possibilidade, né, de se perceber alguma coisa quando a gente mescla amplificadores de defasagens diferentes, né? Na minha adolescência lá eu não presenciei, digamos, boates que tinham amplificadores mesclados, né? Era ou só PM ou só A1. O H2 eu vi menos em boates, né? Eu vi menos em discoteca, né? E o PA 1800 eu vi bem poucos em boates, tá? Então o que eu mais vi foi Gradiente Model A1 e Polivox PM5000. Esses aí, a maior parte das boates e discotecas usavam esses dois aparelhos, né? Mas eram bem bairristas, né, e não mesclavam eles. Então era isso aí sobre esse assunto de defasagem, tá? Um abraço.